Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do que a gente tem costume de fazer, pois nesse vídeo eu vou contar uma história para vocês, pessoal. Isso, e essa história envolve um canivete Leatherman. Pessoal, essa história vai ser uma história onde vai ter partes delas que servem de inspiração para todos nós em nossas vidas e também de reconhecimento e agradecimento a Deus. Então, puxa a cadeira, senta aí que hoje tem história, pessoal. Um grande abraço aí, segura a onda aí que já já estaremos de volta. Até mais! Ok, pessoal, sejam bem-vindos de volta aí. Então vamos à nossa história. Pessoal, a história de hoje vai ser sobre o canivete Leatherman? Não. Vai ser sobre a bainha do canivete? Não. Vai ser sobre esse modelo de canivete? Não. Que história que é essa que você vai contar? Pessoal, quantos de vocês aqui já tiveram a oportunidade de ter uma ferramenta dessa? Quantos de vocês conhecem a marca Leatherman? A história de hoje, pessoal, não é sobre o canivete, é sobre o homem atrás da marca Leatherman. O homem que é um homem simples, agradecido e que conseguiu conquistar o sonho americano. Um homem que sozinho mudou completamente a história de todos os canivetes e do jeito que a gente olha para esse tipo de ferramenta. Hoje em dia nós temos as ferramentas multi-tools devido a esse camarada chamado Leatherman. O nome dele é Timothy Leatherman. Para quem conhece ele, o nome abreviado dele é Tim Leatherman. Rapaz, a história desse cara é uma história muito bacana, cara. Que é uma história de perseverança, uma história de fé, uma história onde ele já pensou em várias vezes de desistir. E eu sei que cada um de nós, todos nós, independente do que a gente faça na vida, nós temos coisas em nossas vidas que vão acontecer mais ou menos dessa forma. Tem certas áreas e certas horas em nossas vidas em que nós pensamos assim, cara, nada vai dar certo, tá na hora de desistir, tá na hora de abandonar o barco, vamos pular fora. E às vezes, um cara falou comigo assim, cara, a sua vitória às vezes está chegando ali na esquina, você andou o quarteirão inteiro e você está pronto para poder encontrar com a sua vitória ali na esquina e chegou 1 metro antes da esquina, você falou assim, não cara, eu desisti, cara, não dá não, cansei, é muito complicado esse caminho, é muito difícil. Então, que a história desse cara que eu vou contar aqui hoje sirva para poder incentivar, para poder motivar, para poder fazer você entender o que passa, o que acontece por trás de cada ferramenta dessa aqui que é vendida. Então, segura aí que lá vem a história do cara. Eu vou tentar resumir aqui, pessoal, a história dele. Existe um vídeo completo contando a história dele aí. Eu vou deixar esse link aí na descrição do vídeo, né? Já várias emissoras de TV, várias pessoas já comentaram, já contaram essa história, mas até agora eu não vi nenhuma em português, então eu estou tentando fazer mais ou menos uma vez de tradutor da história desse cara que foi aí uma pessoa que realmente a gente tem que tirar o chapéu e observar os pontos positivos da vida dele, da história dele e tentar entender que nada que a gente faça obtém sucesso se não for através da bênção de Deus, da permissão de Deus. Então você pode ser a melhor pessoa do mundo, você pode fazer o que você faz de melhor na sua vida, se Deus não permitir que você seja abençoado, se não permitir, se as portas não se abrirem porque você não teve fé ou que você não buscou a Deus, tudo vem de Deus, cara. Tudo nesse mundo vem de Deus. Nós temos que ser eternamente agradecidos e a história desse cara é uma coisa fantástica, cara. É uma história de humildade, uma história de
quem conhece ele, quem conversa com ele, quem tem contato com ele, você nunca falaria que esse cara é um cara dono de uma multimilionária, cara, uma empresa multibilionária, não é milionária não, é multibilionária. A empresa desse cara é fantástica, cara. E a pessoa em si é mais fantástica ainda. Então, a história dele é a seguinte, cara. Em 1975, quando ele formou na escola de engenharia, ele resolveu ir trabalhar fora. E uma das coisas que ele quis fazer foi viajar o mundo aí, conhecer e ver vários lugares aí. Então ele pegou a esposa dele, caiu no mundo e foi para a Europa fora para poder ter outras visões e conhecer outras coisas e mudar, né, as suas barreiras e as suas fronteiras e descobrir coisas novas. Porque às vezes quando a gente sai da onde a gente foi criado, sai daquele ambiente onde a gente cresceu, a gente vai e descobre outras coisas, outras necessidades, ideias, oportunidades, coisas que você viveu a vida inteira ali, que sempre teve aquilo ali para você, você vai em algum outro lugar no mundo e não existe aquilo. Então aquilo ali pode ser uma oportunidade para lá. Às vezes a situação onde você vai, onde você se encontra, te faz ter uma ideia, te faz pensar em alguma coisa onde você vai obter sucesso no futuro. E mais ou menos foi o que aconteceu com ele. Então em 1975 ele resolveu viajar para a Europa fora, chegou lá, a ideia dele era com a esposa dele viajar como mochileiro, pegar traseira, pegar carona, né? Traseira não, traseira é coisa que eu fiz quando era mais novo. Pegar carona e conhecer o mundo por aí. Só que assim que ele chegou lá, ele viu que não estava dando muito certo a ideia, porque em certas áreas da Europa você não consegue carona, você é diferente do lugar de onde ele nasceu, de onde ele viveu, que a realidade dele era uma e ele percebeu que a realidade para onde ele foi é diferente. Então ele procurou comprar um veículo na Europa e o único lugar que ele conseguia comprar um veículo mais facilmente, por ele não ser um europeu, seria em Amsterdã. Creio que é na Netherlands, mas em inglês foi no Netherlands. Então ele chegou lá na Netherlands e tentou comprar um carro, e o carro que ele encontrou, ele estava andando assim, viu um carro com a placa de vende-se e foi um Fiat 600. Ele comprou esse carro e falou: agora meus problemas estão resolvidos, e meteu o pau e descobriu o seguinte, cara, que era um carro usado, que tinha certos problemas e ele precisava de ferramentas para poder ficar arrumando esse carro. Ele tinha um canivete, e esse canivete que ele tinha ajudava ele em cortar fios, em fazer algumas coisas, apertar uma coisa ali, uma coisa aqui, mas várias ferramentas que ele precisava não tinha naquele canivete, e uma delas era um alicate. E ele foi lá e escreveu no papelzinho, o cara falou assim: olha, uma das coisas que eu quero fazer quando eu voltar, eu vou criar um canivete que tem um alicate, porque é uma coisa muito útil e às vezes eu tenho que ficar carregando ferramenta extra porque eu não tenho um alicate num canivete. Então ele escreveu aquilo e continuou com a viagem dele. Assim que a viagem acabou, ele voltou para os Estados Unidos, chegou aqui, ele lembrou e viu o bilhete e falou: opa, agora é hora de começar aí a fazer esse canivete. Se eu não me engano os cálculos, pessoal, ele estava com 27 anos de idade quando ele começou com esse projeto do canivete. Então ele resolveu fazer e colocar esse alicate no canivete. E ele falou com a esposa dele e ele foi trabalhando nesse projeto, fez um protótipo de papelão, depois ele fez um outro protótipo de madeira, e fazendo os cálculos e vendo como é que fazia, ele queria fazer um canivete com bico fino, e um alicate com bico fino e com corte e com algumas outras coisas lá. E na cabeça dele, ele pegou esse canivete e foi fazendo, e depois de 3 anos que ele estava fazendo esse canivete, no dia do aniversário dele, ele conta assim que ele acordou e foi trabalhar, e no que ele está trabalhando lá, ele botou a mão na cabeça e pensou: puxa vida, tem 3 anos que eu estou mexendo com isso, cara, e não dá certo. 3 anos que eu estou fazendo isso aqui e não vai para frente. Hoje eu estou completando 30 anos de idade. O que vai ser da minha vida? Eu estou tentando buscar os meus sonhos, mas a realidade às vezes bate na porta, cara. Você está precisando de dinheiro, você está olhando a situação ao seu redor, tudo está desabando e você está ali tentando buscar aquele sonho. E esse cara pegou e falou: cara, eu chorei. Então ele chegou, ele chorou naquele dia, sentiu o peso do mundo nas costas deles ali. Mas no dia seguinte ele falou assim que hoje é um novo dia,
eu vou continuar correndo atrás daquilo que eu já conquistei. Então, às vezes a vitória está perto, pessoal. Então não vale a pena desistir. Ele pegou e foi lá, criou uma patente para esse canivete que ele tinha criado lá com um alicate. Ele submeteu essa patente, foi aprovada a patente do canivete dele. E ele tinha em mente assim que essa ferramenta ficasse pronta, que ele ia poder vender essa ferramenta para empresas que trabalhavam com telefonia, empresas que tinham vários técnicos em campo. Ou seja, ele ia colocar uma ferramenta dessa na mão de cada técnico daquele e ia ficar feliz da vida. Pouco sabia ele que a realidade ia ser dura, cara. E a luta que ele ia ter que enfrentar ia ser uma batalha morra acima. E ele pegou e criou esse protótipo, o primeiro protótipo que ele criou lá, e crente que ele ia vender esses canivetes para essas empresas, e começou a mandar cartas oferecendo, com ideias e com uma descrição do que era o canivete, e ele começou a receber um monte de carta de rejeição, cara. As empresas falando, não, muito obrigado, isso aí não serve pra gente. Tem umas empresas que falaram assim, olha, isso aí infelizmente não é nem uma ferramenta e nem uma faca, então não tem utilidade nenhuma. E ele sentiu, cara, muito para baixo. Ele sentiu assim, muito abalado mesmo, porque tudo que ele tentava e o que ele tinha em mente, ele foi rejeitado. Nesse período em que ele foi recebendo essas rejeições e tal, até a empresa começar a ter a primeira venda foram 8 anos, ou seja, 3 anos criando um protótipo e mais 5 anos, cara, nessa batalha tentando colocar o canivete no mercado, tentando colocar a ferramenta no mercado. E um dia ele já tinha pensado, cara, eu vou vender a patente, eu vou vender as minhas ideias, vou receber $1 milhão aí se eu conseguir vender por esse preço, e nunca mais vou mexer com esse negócio, porque já gastei aí muito tempo da minha vida, minha esposa está trabalhando e fazendo tudo, segurando as pontas da casa aqui, e o negócio não vai para frente, cara. Só que aí ele pegou, um dia estava conversando com um amigo dele, e esse amigo dele de infância virou para ele e falou assim, ah, cara, se você quer, vamos fazer essa parada aí, vamos fazer uma parceria, vamos criar uma empresa nós dois. Um amigo dele chama Steve, e vamos criar essa parceria, e criando essa parceria aí a gente vai fazer esses canivetes aí seria uma funilaria, eu creio. O pai dele tinha uma funilaria, e ele pegou e foi lá e falou, olha, vamos ver o que a gente faz, e começou a fazer e vendendo algumas aqui, umas ali, ele fazendo aquelas ferramentas e mostrando para as pessoas o que seria. Então eles pegaram aquelas ferramentas que eles conseguiram fazer, levaram essa ferramenta para um mecânico, o mecânico olhava para aquilo e falava assim, cara, isso aí não é uma ferramenta, isso é uma faca. Aí ele pegava aquele negócio ali e levava para uma casa de caça e pesca, o pessoal da casa de caça e pesca olhava e falava assim, cara, isso aí não é uma faca, isso é uma ferramenta. E um ficava empurrando para o outro e ninguém quis aceitar a proposta ou o que ele criou ali. Tem um vídeo dele mostrando, se eu não me engano era no Natal na casa dele lá, não sei, o pessoal está reunido na casa dele, e ele tá sendo gravado lá com a câmera, e ele mostra, né, o primeiro protótipo que ele criou, que ele chamava de Senhor Crunch, ou Mr. Crunch. Então esse é o nome que ele deu para a primeira ferramenta, que seria o Mr. Crunch, que tinha um canivete de bico, tinha as facas, tinha algumas coisas ali a mais, um abridor de lata. E com esse amigo deles, quando eles se juntaram, eles começaram a tentar vender, e tentar vender aqui, não vendia, tentar vender ali, não ia. E alguém falou com ele assim, cara, por que vocês não tentam vender isso para essas empresas de catálogos? E na época, uma das empresas de catálogos maiores que tinha era a tal da Cabela. E a Cabela vendia artigos de acampamento, vendia artigos de caça e pesca, como vende até hoje. E eles foram lá e apresentaram isso aí para a Cabela, mandaram uma carta lá e tal, e apresentaram para a Cabela, e a Cabela pegou, olhou e falou, quanto vocês estão querendo vender esse canivete? Eles falaram, cara, nós estamos querendo vender esse aqui por 40 dólares. Aí a Cabela falou assim, olha, 40 dólares está muito caro, eu creio que por 40 dólares vocês não vão conseguir vender isso aí não. Né? Eu acho que você tem que refazer isso aí, mudar algumas coisas e vender por um preço mais barato, porque aí a gente consegue pegar algumas com vocês aí
E o nome do canivete também, nós vamos mudar esse nome. Aí botaram o nome do canivete, ele era Mr. Crunch, passaram ele para ser Pocket Survival Tool. Era o Leatherman PST. Então, Pocket Survival Tool, ou seja, ferramenta de sobrevivência de bolso. Então, essa é a ideia do primeiro canivete, do primeiro que eles venderam. E conversaram lá com a Cabela falou assim, olha, então vocês vão dar um jeito de abaixar o preço. Eles foram lá e removeram alguns itens que tinha no canivete, então que dava mais trabalho para poder fazer. Eles falaram, nós vamos remover esses itens aqui, vamos baixar o preço e vamos vender pelo preço que eles estão querendo vender. Então foram o que fizeram. Pegaram esse PST e venderam ele por R$ 29,99. E aí na primeira semana eles foram lá e venderam 500 unidades. Né? A primeira ordem dele foi uma ordem de 500 unidades. Cara, é uma coisa assim que assistindo o vídeo você tem mais ou menos uma ideia, mas imagino na vida real como que deve ter sido fantástico aquele sentimento, aquela emoção de poder estar vendendo essas 500 unidades. E aí a partir daí eles tinham uma ordem que eles falaram assim, olha, nós vamos pegar 500 unidades, vamos ver como é que vai ser. Se der resultado a gente pega mais, se não der, então beleza, pegaram. Na primeira semana as 500 unidades foram vendidas todas. Depois disso os caras já semana seguinte já pediram mais 500 unidades. E depois pediram mais 1.000 unidades, depois 2.000 unidades. E daí pra frente, cara, a história dessa empresa não precisa mais de falar, não é? Todos os canivetes que ele criou, ele teve intenção e o cuidado de ter certeza de que essa ferramenta ela passava em qualquer standard ou qualquer requisito militar para aguentar pancada, para aguentar qualquer coisa que você precise. E hoje em dia nós temos aí no mundo, cara, vários grupos, várias pessoas com histórias onde a vida deles mudaram por causa dessa ferramenta. Por causa do sonho de uma pessoa que não desistiu. Uma pessoa que continuou lutando pelo seu sonho. Ou seja, se você tem um sonho aí, cara, se essa história te serve para alguma coisa, não desista dos seus sonhos, cara. Continue lutando, continue batalhando, porque só você para poder saber o tanto que aquilo é importante para você. E no futuro aquilo ali vai poder mudar a vida de várias pessoas, igual o que esse cara fez, cara. São poucas as pessoas que a gente tem hoje em dia no mundo que tem esse tipo de visão, que começou do nada, que subiu não por riqueza de pai, por riqueza de mãe, de vô, de vó. São pessoas que criaram, são aqui a gente chama de self-made millionaires. São pessoas que vieram do nada com uma história, com uma invenção, e conseguiram alcançar o que a gente chama de um sonho americano. Esse cara, esse Tim Leatherman, ele eu tive o prazer de conhecer o Tim Leatherman. Ele é uma pessoa assim completamente, como que eu vou falar, simples. Uma pessoa, se você conversa com ele, se você encontra com ele na rua, você nunca vai falar com o cara, é um cara multimilionário. É um cara simples, um cara de uma educação fenomenal, de uma história de vida fantástica e com um coração enorme, cara. Então, se vocês têm um sonho, não desista desses sonhos. Isso é o que ele falou, cara, e é uma coisa que vale a pena você correr atrás, porque ninguém vai dar valor para aquilo que você não dá valor. Você é a primeira pessoa, já existe um ditado que fala assim, para você gostar de alguém, você tem que gostar de você mesmo. Para outras pessoas acreditarem nos seus sonhos, para outras pessoas serem motivadas por você, você tem que sentir aquilo ali no seu coração, cara. Aquilo tem que arder como se fosse uma paixão dentro do seu peito. Então a história desse canivete, desse cara, hoje tem várias pessoas aí que, com histórias e mais histórias, que tiveram experiências onde a vida deles foram salvas, a vida deles mudaram por motivo de uma ferramenta dessa aqui, ó. Hoje em dia nós temos todos os multitools que temos aí,
seja da Makita, seja da Gerber, qualquer multitool que a gente tenha, o primeiro, a ideia inicial, o pontapé inicial veio através do Leatherman. Então, uma das coisas que ele fala é que todas as ferramentas carregam o nome dele. Então ele faz questão de que todas as ferramentas que saem de lá tenham uma garantia excepcional. A princípio era uma garantia por vida toda. E ele falou assim que a garantia hoje em dia, por casos, por motivos de contratos, de seguro e de coisas assim, ele falou que a garantia, ele teve que baixar a garantia para 25 anos. Porém, se você tem uma ferramenta que você utilizou por mais de 25 anos e essas ferramentas deu problema, ele já falou isso em vários vídeos, você pode pegar essa ferramenta e mandar para lá que com certeza eles vão reparar essa ferramenta para você, se não foi abuso, né? Lógico que tem gente também que tem abuso. A única coisa que eles vão te pedir é que você conte a história por trás. Se você não quiser compartilhar a história, beleza, mas se for uma ferramenta acima de 25 anos, se você não tá apegado a essa ferramenta, eles vão te mandar uma ferramenta do mesmo valor ou um valor maior. Ou se você realmente quiser aquela ferramenta sua por algum motivo que a ferramenta te salvou sua vida de um desastre, de alguma coisa assim, eles vão reparar aquela ferramenta e vão te mandar a mesma ferramenta, o mesmo canivete. Bom, então a história é essa, pessoal, desse cara fantástico. E tem uma surpresa bacana que depois de ter o prazer de conhecer o Tim, ele mandou para mim essa encomenda aqui, pessoal. E nós vamos abrir essa encomenda junto. Eu vou fazer o seguinte. Não, deixa eu ia trazer a câmera um pouco mais aqui, mas vamos ver o que veio aqui dentro. Ó, tem uma nota aqui pra mim. Uma nota pedida para poder enviar para mim com o meu endereço aqui. E olha aí, pessoal. Fantástico. Para Agnus, com os melhores desejos. Assinatura dele e a data, setembro 20 de 2018. Que coisa fantástica, rapaz. O que ele mandou aqui pra mim? Ó, pela caixa aqui é um Leatherman Wave Plus. Rapaz, eu vou tampar aqui o telefone de contato dele, o e-mail dele, mas dá pra vocês verem aí, ó, o cartão dele, com a assinatura dele. Que coisa maravilhosa, meu. Mas tem mais coisa aqui dentro ainda. Ó, um jogo de bits. Um monte de peça extra aqui, cara. Uma chave para poder remover o canivete. A garantia. Um clipe para usar do lado de fora. Um monte de coisinha bacana aqui. Isso. E tem um canivete. Poxa vida, essa aqui foi a cereja no topo do bolo, cara. Ah, essa daqui eu vou ter que... Não sei nem se vocês vão conseguir ver daí, ó. Vê se vocês estão conseguindo ver. Para Agnus, melhores desejos, Tim Leatherman. Caramba, mano. Que coisa fantástica, meu. Ó,
Tem um outro jogo de bits aqui dentro. Uma extensão para bits. E a bainha. Fantástico, pessoal. Então essa é a minha história para hoje aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Como eu já falei aí no vídeo, eu vou deixar um link para essa história, para esse vídeo com a história da vida dele, que foi a própria Leatherman que fez o documentário, inclusive, tá no website deles, já tá no YouTube. Então eu vou botar um link aí do YouTube com o vídeo completo com a história dele, beleza? Um abração a todos vocês aí, que Deus abençoe. Um forte abraço a todos vocês aí, espero que tenha podido incentivar e motivar algum de vocês aí. Um grande abraço.